Boa noite, igreja. Graça e paz. É uma alegria a gente estar com os nossos seminaristas, nossos fascinados de volta aí. Deus é bom demais. Boa noite a você que nos acompanha também através da transmissão. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema Derrotados pelo amor de Deus. Derrotados pelo amor de Cristo. E calma, não se escandalize, daqui a pouco você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Gostaria de convidar a abrir em 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 14 a 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Para os irmãos entenderem um pouco do contexto, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e ele escreve essa carta com alguns propósitos muito bem definidos. Um desses propósitos é de expressar a sua alegria aos irmãos, porque esses irmãos haviam se arrependido dos pecados que eles estavam vivendo outrora. Uma outra intenção é de encorajar esses irmãos a permanecerem firmes diante das dificuldades que chegariam. E uma outra ainda intenção que Paulo tem é de defender o seu ministério diante de falsos mestres que estavam fazendo acusações infundadas acerca do seu ministério. E aí, no meio dessa situação, um pouco antes do que nós acabamos de ler, Paulo está falando sobre uma angústia que estava no seu coração. E que angústia era essa? Paulo estava na cidade de Troade, e ele vai dizer, alguns versículos antes, que lá portas foram abertas para a pregação do Evangelho. E na hora que estava com portas abertas para a pregação, Paulo não sentiu paz de ficar naquele lugar e precisou sair. A falta de paz que Paulo teve naquele momento foi porque ele não encontrou seu discípulo Tito. Tito teve a missão de levar a famosa carta severa de Paulo aos irmãos de Corinto. Uma carta que nós não temos registrada na palavra de Deus. Uma carta escrita por Paulo que foi muito severa. E Paulo estava ansioso porque Tito voltaria trazendo notícias de como aqueles irmãos reagiram, tamanha severidade que aquela carta havia sido. Então ele sai daquele lugar, está angustiado porque não encontrou Tito, está ansioso porque queria saber como os irmãos reagiram. E então ele descobre que os irmãos reagiram muito bem e reagiram com arrependimento. Então, os versículos que vêm antes, Paulo expõe a sua angústia, e logo em seguida, ele vai trazer a ideia de graças, porém, a Deus. Ele vai trazer, então, o motivo de alegria dele, mesmo tendo passado por tamanhas aflições. E embora Paulo tenha escrito, é a carta que gerou arrependimento no coração dessa igreja, é interessante que Paulo não busca a glória para si. O texto vai dizer, graças, porém, a Deus. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que nós temos a missão de pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho gera arrependimento no coração de muitas pessoas. Mas nós jamais podemos nos esquecer que toda honra e toda glória deve ser dadas ao Senhor. Paulo escreveu uma carta severa, gerou arrependimento no coração daquelas pessoas, mas Paulo em nenhum momento vai se vangloriar pelo que ele havia feito. Paulo entendia que nas mãos do Senhor ele era um mero instrumento, que quem realmente pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo. Sendo assim, quando nós olhamos para esse texto, nós trazemos para nós também que jamais, em nenhuma possibilidade, nós podemos nos vangloriar quando pessoas se arrependem, se voltam a Cristo, através de pregações feitas por nós. E aqui eu não estou dizendo apenas de pregações feitas no púlpito. Mas se você pregar o Evangelho onde você está inserido, cumprir a missão que Deus deixou para você, você verá vidas sendo transformadas. E em momento nenhum, venha se esquecer que toda honra e toda glória devem ser dadas ao Senhor.
É uma batalha constante em nossos corações, para que nós sempre sejamos lembrados de que nós somos amigos do noivo e não o próprio noivo. E Paulo, um homem tremendamente usado por Deus, um homem que foi usado para que muitas igrejas fossem fundadas, que muitas pessoas se convertessem ao Senhor, um homem usado que entendia que ele era um mero instrumento. E assim deve ser também em nossas vidas. E após fazer esse agradecimento, que Paulo quebra ali, o momento de angústia com esse agradecimento, Paulo então vai usar duas metáforas para poder trazer esse ensinamento que eu disse do tema, derrotados pelo amor de Cristo. E ele vai trazer as seguintes metáforas. Primeiro, a entrada triunfal de um general após uma batalha, do imperador retornando. E a outra, de ofertas de aroma agradável ao Senhor, que tinha no Antigo Testamento. E para que os irmãos possam entender um pouco o porquê desse tema que eu escolhi, e o porquê que nós fomos derrotados pelo amor de Cristo, nós precisamos entender o contexto do que Paulo está dizendo. Como era a entrada triunfal de um imperador quando voltava da batalha? Quando um imperador ia para derrotar um inimigo, ele tinha que derrotar, matar 5.000 pessoas daquele povo. E o restante do povo ele trazia para a capital do império, que na época, Roma. E quando ele entrava, numa entrada triunfal, o Senado preparava uma festa para que o imperador pudesse chegar após uma grande vitória que ele tinha conquistado. E ali na frente do imperador numa carruagem, na frente dele existia uma fileira de prisioneiros que carregavam flores e incenso de cheiro agradável. E na parte de trás da carruagem, uma fileira de prisioneiros que estavam acorrentados e que não estavam comemorando. E aí nós precisamos compreender que naquele momento, o imperador ele tinha a possibilidade de perdoar aqueles que se submetiam ao seu governo e poupar a vida deles. Enquanto aqueles que continuavam em rebeldia e não reconheciam o poderio do imperador, seria condenado à morte em honra ao imperador. Então, na fileira da frente, aqueles que carregavam flores, carregavam incenso, eram aqueles prisioneiros derrotados pelo imperador, que decidiram se submeter ao senhorio do imperador, então estavam sendo poupados da morte e estavam, mesmo sendo prisioneiros, comemorando aquela vitória. E na parte de trás estavam aqueles prisioneiros que não se submeteram ao imperador, mas que decidiram continuar em rebeldia e por conta disso estavam acorrentados, sabendo que assim que aquela marcha terminasse, eles seriam executados, mortos em honra ao imperador. E aí Paulo vai usar esse exemplo para que nós possamos aqui compreender o seguinte. Paulo vai dizer, aquele incenso que era queimado era o mesmo, mas para alguns era cheiro de vida, enquanto para outros era cheiro de morte. As pessoas que foram perdoadas e que não morreriam pelo imperador, que se submeteram ao senhorio, ao sentir o cheiro do incenso, as músicas tocadas e tudo mais, eles sentiam aquilo como cheiro de vida. Enquanto aqueles que estavam passando por um momento prestes a morrer ali, porque não se submeteram, estavam em rebeldia, sentiam aquele mesmo cheiro de incenso, mas eles interpretavam como cheiro de morte. Quando o incenso queimava, aquelas pessoas sabiam, em poucos minutos nós estaremos mortos. Enquanto os que foram perdoados sabiam que aquele cheiro era cheiro de vida. E Paulo vai trazer isso para nós da seguinte maneira. Nós éramos inimigos de Deus. A palavra vai dizer que antes nós éramos inimigos de Deus. O rei de toda a terra, nós éramos inimigos dele. E é interessante vermos que quando Cristo morre e ressuscita na cruz em nosso lugar, o que ele faz é nos derrotar através do seu amor. É derrotar o senhorio que havia sobre nós, é derrotar a condenação, é derrotar a escravidão que estava sobre nós, de tal forma que quando ele morre na cruz no nosso lugar, nós passamos a ser prisioneiros do seu amor. Nós passamos a ser servos do seu amor. Perdoados porque se submeteram ao senhorio de Cristo. Enquanto muitos decididamente vivem uma vida de rebeldia, mesmo sabendo quem Cristo é, condenados à morte eterna, o seu povo é aquele que é poupado por amor e misericórdia, porque se submetem ao senhorio de Cristo. Antes nós éramos inimigos, mas Cristo nos derrotou com o seu amor. E quando ele nos derrota com o seu amor, aquele cheiro que antes era para nós, cheiro de morte, passa então agora para nós ser cheiro de vida. Antes nós estávamos condenados, caminhando rumo a uma morte que era eterna. Mas quando Cristo intervém na nossa história,
A nossa realidade é mudada de tal forma que o mesmo incenso, que antes tinha cheiro de morte, passa agora em nós a ter cheiro de vida e vida abundante, que somente Cristo pode oferecer para nossas vidas. E Paulo vai continuar o texto dizendo que existe uma boa fragrância. E essa boa fragrância nós precisamos entender que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a boa fragrância que vem de Cristo. Essa boa fragrância, embora seja boa, para muitas pessoas ela tem cheiro de morte. Para muitas pessoas não faz sentido. Para muitas pessoas, como diz o próprio texto, Romanos, se eu não estiver enganado, é loucura. Mas para nós é poder de Deus para a salvação. A mesma pregação, o mesmo conteúdo, para alguns é cheiro de morte, para alguns a resposta é rejeição, mas para outros é cheiro de vida e é transformação de corações. E dessa forma, então, nós precisamos entender que o aroma é bom. E a resposta que os nossos corações dão a esse aroma vai nos mostrar se nós temos isso como cheiro de vida ou se nós temos como cheiro de morte. É o próprio Cristo quem nos derrota com o seu amor e nos transporta de tal forma para o império glorioso que agora nós vivemos. Quando um prisioneiro era perdoado e não viveria a morte, agora ele era integrado então na sociedade, naquele período romana. Então ele passava ali a fazer parte, de certa forma, daquela sociedade. E de igual forma conosco, que antes éramos inimigos, mas que quando Cristo nos derrota com seu amor, ele agora nos transporta para o império de vitória, que é o império de Cristo. E esse cheiro é um cheiro de vida. E eu acho extremamente interessante que a palavra vai nos dizer, lá em Isaías 55, no versículo 11, que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma convicção, meu irmão, que você precisa ter nessa noite, é que a palavra de Deus, quando é pregada, ela jamais volta vazia. Todas as vezes que nós pregamos a palavra, que você fala de Jesus para alguém, que você expõe o Evangelho, essa palavra não volta vazia. Em alguns, essas palavras não geram vida. As pessoas continuam em morte, porque decididamente continuam rebeldes contra o Criador, contra o Imperador, contra o Rei dos Reis. Mas para muitos, essa palavra gera vida de tal forma que essas pessoas agora se submetem ao senhorio de Cristo. Todas as vezes que nós pregamos, a palavra de Deus não volta vazia. O problema é que nós, às vezes, somos muito imediatistas. Nós queremos pregar e nós queremos ver o fruto na mesma hora. E uma verdade que você também precisa compreender nessa noite é que nem sempre você verá os frutos da pregação que você faz. Muitas vezes você não verá os frutos. A semente é lançada, mas é o Espírito quem decide onde e quando ela irá florescer. E nós precisamos confiar que Deus sabe exatamente o que Ele faz. Confiar de que não somos nós quem convencemos as pessoas do seu pecado. A nossa missão não é de convencimento. A nossa missão não é argumentar tão bem que a pessoa não tenha como escapar. A nossa missão é falar do amor de Cristo. E Cristo, o próprio Espírito Santo, é quem irá convencer essas pessoas. Isso deve trazer para nós muito mais convicção, muito mais ousadia para pregar o Evangelho. Porque, sinceramente, se a pregação dependesse do meu poder de convencimento, eu jamais pregaria o Evangelho. Se a pregação dependesse do seu poder de convencimento, você não deveria pregar o Evangelho. Porque nós não somos capazes de convencer alguém. Mas a alegria que nós temos é de saber que nós somos apenas instrumentos. Que nós somos apenas amigos do noivo e não o próprio noivo. Que a nossa missão é jogar as sementes. Mas quem faz essas sementes frutificar é o próprio Espírito Santo. Isso também nos leva a uma posição de não desistirmos das vidas das pessoas. Talvez você tenha um parente, um filho, um marido, uma esposa, uma avó, um tio, que você prega e parece que não adianta, não vai para frente, parece que a pessoa não muda de vida. Não se esqueça que a sua missão não é de convencimento. Você não tem possibilidade de salvar a vida de ninguém. O único que pode salvar verdadeiramente é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que salva, que transforma corações. E nem sempre
nós veremos os frutos. E a pergunta que eu te faço é: em qual fileira de prisioneiros você se encontra? Na fileira da frente, que se submete ao senhorio e o cheiro é de vida? Ou na fileira de trás, em que o cheiro é de morte? Para você, a pregação do evangelho tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte? E para você pensar, você tem exalado o aroma agradável de Cristo? Você tem sido um pregador da palavra onde você está inserido? Muitas vezes nós temos enfatizado e repetido aqui no púlpito que pregação do evangelho não é responsabilidade de pastor e presbíteros. Embora nós tenhamos essa responsabilidade, ela não é exclusiva. Toda a igreja, todo o povo que foi alcançado por Cristo tem a missão de fazer Cristo conhecido para o mundo. Entenda uma coisa, vocação, talvez cada um aqui vai ter uma área diferente, mas a missão é a mesma para todos nós, fazer Cristo conhecido. Através, talvez, da medicina, através do direito, através da administração, através de outras funções. A sua vocação pode variar, mas a missão é a mesma, fazer Cristo conhecido. Exalar o bom aroma de Cristo aonde você estiver, confiando que quem faz a transformação é o Espírito Santo. Seja alguém que exala do amor de Cristo por onde você passa. Seja alguém que leva da boa fragrância para as pessoas ao seu redor. Jamais desanime de levar essa mensagem de vitória e de esperança para as pessoas. E como eu disse, nós fomos derrotados pelo amor de Cristo. Mas ao sermos derrotados por esse amor, hoje nós nos encontramos no lado vitorioso da história. Nós não somos derrotados pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo. Nós fomos conquistados por Cristo. E antes inimigos, mas agora filhos de Deus. Antes inimigos, órfãos, mas agora servos de Cristo. As nossas vidas foram totalmente transformadas. E hoje, o sabor que nós temos, o aroma que nós sentimos, é um aroma de vitória. E essa vitória, ela não é para momentos específicos da sua vida. A vitória de Cristo, ela é eterna, ela é contínua. Mesmo quando você está passando por momentos difíceis e aparentemente, aos olhos das pessoas, você pareça derrotado, a vitória de Cristo continua sendo uma realidade na sua vida. Os sofrimentos são passageiros, mas a vitória é eterna. As dores que nós passamos têm um dia marcado para terminarem. Mas a vitória, a salvação que nós temos em Cristo é eterna e jamais terminará. Essa é a convicção que você precisa ter no seu coração. A convicção de que você foi derrotado pelo amor de Cristo. E hoje você se encontra no lado vitorioso dessa batalha. O lado que não pode perder, porque já venceu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E Paulo vai continuar dizendo que nós não devemos pregar um falso evangelho. Como eu disse aos irmãos no começo, falsos mestres se levantavam para pregar um evangelho distorcido e falavam mal do ministério de Paulo para poder difamar e que as pessoas não pudessem escutar ele. E o que Paulo vai dizer é que nós não devemos fazer como essas pessoas que têm mercadejado o evangelho, que têm pegado o evangelho e transformado em coisas mais palpáveis para poder ter maior aprovação na sociedade. E o termo que Paulo vai pegar aqui é um termo usado por mercadores da época. Homens que agiam com astúcia, que usavam pesos falsos, que vendiam vinho na época diluído em água para poder enganar aqueles que compravam. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós temos a missão de pregar o evangelho, de levar o bom aroma de Cristo para as pessoas, mas em hipótese nenhuma nós podemos alterar o conteúdo dessa palavra. Em hipótese nenhuma, nós podemos pegar a palavra e diluir ela com água para ficar mais palatável para as pessoas. A nossa missão é pregar a mensagem de Cristo, custe o que custar. Muitas pessoas irão se levantar contra nós, mas para muitos isso será um cheiro de vida porque transformará a vida delas. Então a sua missão não é oferecer para as pessoas um evangelho que seja palatável para convencer as pessoas. A sua missão é apresentar o verdadeiro evangelho e confiar que Cristo transforma os corações. Jamais, em hipótese alguma, negocie o conteúdo da palavra. Jamais, em hipótese alguma, se acovarde diante das situações. Mas sempre, lembre-se que você é o embaixador de Cristo.
Lembre-se que nós somos embaixadores. E tem um teólogo chamado Kistemacher que vai dizer que por sermos embaixadores, nós somos representantes de alguém. Ou seja, embaixador não defende causa própria. Embaixador não defende seus próprios interesses. O embaixador representa uma determinada pessoa. E nós representamos Cristo nessa terra. Se em um determinado momento nós fracassarmos na missão de apontar para Cristo, se em algum momento nós diluirmos o Evangelho para sermos aceitados diante das pessoas, nós mudarmos o conteúdo para sermos aceitos, para defender causa própria, saiba que nós teremos fracassados como embaixadores de Cristo. O que Cristo deseja é que nós sejamos fiéis a Ele. Embaixadores que levam uma mensagem que é do próprio Deus. E se a mensagem é dele, nós não temos o direito de mudar o conteúdo. Infelizmente, tem muitos pregadores na atualidade que têm mudado o conteúdo para encher igrejas. Mas a grande verdade é que o que importa não é encher igrejas. O que importa é apresentar o verdadeiro evangelho para que órfãos entendam que são filhos. De nada adianta igrejas lotadas se essas pessoas que estão dentro das igrejas não estiverem no céu quando Cristo voltar. A palavra deve ser pregada com fidelidade, custe o que custar. E como eu disse, isso não é responsabilidade apenas dos pastores. Quando você for pregar o evangelho, é claro que você precisa de discernimento, de sabedoria, para entender o modo, o momento certo de falar. Mas jamais negocie o conteúdo. Mesmo sendo uma pessoa que você ama muito, mesmo sendo alguém que você não quer desagradar, jamais deixe de pregar o evangelho que traz verdadeira esperança aos corações. Jamais negocie a boa fragrância de Cristo. Não basta levar uma boa fragrância. Precisa ser a boa fragrância de Cristo. Não adianta nós levarmos cheiros agradáveis, se não forem cheiros de vida para pessoas que escutarem. Então a Bíblia ela deve ser pregada como um todo. Nós não devemos selecionar pedaços que nós gostamos mais. E ela deve ser pregada à luz do seu próprio contexto. Nós não devemos adaptar, nós não devemos atualizar. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia precisa de ser pregada. Porque Deus nos deu essa tarefa, essa missão. E é isso que cabe a nós. Que nós sejamos pessoas que não mercadejam o Evangelho, mas que sejamos verdadeiros embaixadores de Cristo. Que não defendem causa própria, mas que representam aquele que os enviou. Que você seja um verdadeiro embaixador. E como Paulo termina dizendo, que você pregue com sinceridade. E que você pregue sabendo que a mensagem é de Deus e não sua. Que você seja alguém fiel ao Senhor, que prega dessa forma. Partindo agora para a conclusão, Cristo é o Rei dos Reis que conquistou um povo inimigo. E nós fazíamos parte desse povo inimigo. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas por amor e misericórdia, Ele poupou a nossa vida. Por amor e misericórdia, Ele morreu no nosso lugar, para que o aroma tivesse para nós cheiro de vida. E hoje nós nos encontramos nesse desfile triunfal de Cristo, não na parte de trás daqueles que estão algemados e angustiados porque sabem que a morte está chegando. Nós nos encontramos na fileira da frente, daqueles que carregam flores e incenso, comemorando o fato de terem sido derrotados, mas as suas vidas terem sido poupadas. Nós nos encontramos diante daqueles que comemoram a vida que nos foi dada por esse Rei dos Reis. Isso, então, precisa nos levar à submissão. Nos submeter ao nosso Senhor, não apenas como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. E isso implica nós abrirmos mãos da nossa vontade, dos nossos desejos, e viver a santidade que Deus tem para nós. Isso implica não defender a nossa causa pessoal, mas viver para fazer Cristo conhecido em nosso meio. Deus, Jesus, nos derrotou com o seu amor, e por isso, nós não somos mais inimigos, nós somos filhos. Sendo assim, se submeta ao senhorio de Cristo. E deixa eu te falar, submeter ao senhorio de Cristo não é sobre apenas algumas áreas da sua vida, é sobre entregar o seu ser por inteiro. Colocar diante de Deus todas as áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Não ter na sua vida quartos trancados de bagunça, onde Cristo não deve entrar. Mas que toda a sua vida seja de portas abertas e buscando cada vez mais o Senhor, para que Ele faça a transformação na sua vida. E por fim, lembre que a sua missão
é de exalar a fragrância de Cristo. Jamais negocie a pregação do Evangelho. Jamais se acomode ao ponto de pensar que você não precisa pregar. Lembre-se que a pregação, ela também é com atitudes, mas principalmente com palavras. É necessário que palavras sejam ditas, é necessário que o Evangelho seja exposto. Mas não se esqueça que a palavra de Deus não volta vazia. Não se esqueça que todas as vezes que você pregar não é em vão, mas que sempre o Senhor cumpre os seus propósitos através da pregação do Evangelho. Sendo assim, seja um verdadeiro embaixador de Cristo. Seja um verdadeiro representante de Cristo aqui na terra, que o representa adequadamente através de tudo o que você fizer. Que você seja um embaixador, que você seja um representante, que age com fidelidade ao Senhor. Que essa seja a resposta dos nossos corações. Vamos orar nesse momento, meus irmãos? Deus, nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor. Porque um dia o Senhor nos derrotou com o seu amor. O Senhor nos conquistou de tal forma que hoje somos servos, filhos, prisioneiros do seu amor. E que grande alegria, ó Pai, é poder ser chamado de prisioneiro do seu amor. Que grande alegria, ó Deus, é saber que o Senhor poupou as nossas vidas. É saber que o Senhor nos deu uma vida que é eterna. Que o Senhor não nos permitiu viver a condenação, a morte eterna que nos esperava. Mas que o Senhor assumiu todo esse peso de culpa e condenação naquela cruz. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus. Porque o cheiro que antes para nós era de morte, passou a ser cheiro de vida. Hoje nós podemos sentir a boa fragrância do Senhor em nós. E nós temos a missão de levar a sua palavra para esse mundo. Que o Senhor nos capacite, ó Deus. Capacite cada um dos meus irmãos aqui. Para que sejamos ousados, ó Deus. Para que tenhamos fé. Para que não venhamos a negociar o conteúdo da sua palavra. Mas que sejamos embaixadores fiéis do Senhor. Aqueles que te representam com sinceridade, com santidade, custe o que custar. Aqueles que não estão nessa terra para defender interesses pessoais, para fazer a própria vontade, para satisfazer as suas vontades, mas para fazer a sua vontade, ó Deus. Que o Senhor possa nos convencer todos os dias, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E que jamais o Senhor nos permita, ó Deus, a entrar num estado de mornidão. Que jamais o Senhor nos permita, ó Deus, a nos acomodar e nos esquecermos que em breve o Senhor voltará. E no dia que o Senhor voltará, ó Pai, nós estaremos fisicamente nesse desfile triunfal do Senhor. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós ansiamos por esse dia, ó Deus, onde os portais eternos serão abertos e o Senhor entrará, ó Deus. Em uma carruagem, ó Pai, nós estaremos ali juntos com o Senhor, proclamando a sua vitória e a derrota eterna dos seus inimigos. Nós ansiamos por esse dia que o Senhor possa nos realinhar constantemente com a sua boa, perfeita, agradável vontade, ó Deus. É isso que nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a misericórdia de Deus o Pai, as ricas e ternas consolações e comunhão do Espírito, estejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje e para todos sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, seja um embaixador de Cristo onde você estiver.